Vamos fazer as outras duas questões de teste ainda, né? Tem a função definida de R em R e tem uma informação só no intervalo de -2 a 3. Quer dizer, aqui a derivada é positiva, estritamente positiva. Então, a gente pode dizer que a função é crescente aqui, né? Isso é verdade. Bom, a letra B é uma besteira, né? Quer dizer, se ela é maior que 3 no intervalo, ela pode ter ficado em, sei lá, 3,5, 3,1, ou abaixo de 3,1, nunca, não precisa ser 4 em nenhum ponto, né? Isso aqui. Essa daqui... Oi? Não, eu não estou dizendo que ela nunca chega... Claro que você tem funções que tem derivada maior que 3 nesse intervalo e que tem derivada igual a 4 em algum ponto, mas eu não posso afirmar só com essa informação que ela tem derivada igual a 4 em algum ponto. Então, uma afirmação matemática é uma afirmação que tem que ser verdade sempre. Tem que, quer dizer, aqui, ao dizer isso aqui, eu estou dizendo que se você tem uma função cuja derivada é sempre maior que 3, então, em algum ponto, a derivada é 4. Por exemplo, se você fizer... Olha só, se você fizer a função assim, f de x igual a 3,5 vezes x. Tem lá seu gráfico assim. A derivada dela é 3,5 em todos os pontos. Então, nunca é 4. Então, significa que eu não posso afirmar simplesmente com essa informação que isso aqui acontece. Hã? Você ia fazer alguma conta para chegar nesse negócio que você Não. Eu coloco nos testes, assim, eventualmente, algumas pegadinhas que eu imagino que é melhor cair numa pegadinha aqui, quando você está estudando, do que mais tarde. Então, e também, né, melhor cair na pegadinha no teste do que na prova. Também tem vantagem. Bom, isso daqui, ó, de -2 a 3, isso aqui tem comprimento 5, né? Então, é como se eu dissesse, no intervalo, se eu estou com velocidade maior que 3, então, no intervalo de 5, né, variação, vamos dizer, do tempo igual a 5, então, a variação do espaço vai ser maior que 15. Certo, né? Legal? Vou dizer para você assim, ó, saíram juntos aqui, nessa pista, 2 carros. Esse daqui tem velocidade 3, esse aqui tem velocidade maior que 3, digamos, metros por segundo. Aí depois de 5 segundos, bom, se eles saíram juntos, esse tem velocidade maior, esse daqui vai andar na frente. Então, depois de 5 segundos, esse aqui chegou a 15. Esse tem que chegar acima de 15. Basicamente, o fato de ser -2 e 3 aqui, ó, né, -1000 e -995, é irrelevante aí para você. Tá dizendo assim, ó, se eu daqui...
daqui até aqui, a velocidade 3, digamos que fosse isso, botando uma escala assim. Então tem que andar com a velocidade sempre acima dessa. Basicamente, ó, a demonstração matemática é a seguinte, tem um argumento matemático, é o teorema do valor médio. Eu sei o seguinte, imagina que a minha trajetória seja essa daqui, ou alguma outra, e que aqui eu estou num ponto A, aqui no ponto B, e suponha que B menos A é menor que 15. Então, ó, a velocidade média que eu tenho aqui é B menos A sobre 5. Mas, com certeza, eu tenho um ponto aqui em que a tangente, portanto, a velocidade é paralela, e, portanto, a velocidade instantânea nesse ponto aqui é igual F' igual a B menos A sobre 5. Se B menos A for menor que 15, isso aqui vai ser menor que 3, contradizendo a hipótese. Tá? Não, justamente, a hipótese é que é maior. Então, se eu andasse menos do que 15, teria um ponto em que a velocidade seria menor. Isso aqui é um argumento matemático poderoso, porque tem raciocínios físicos assim que intuitivamente são certos, mas você sempre fica meio assim, peraí, será? Então, geralmente, os matemáticos se preocupam em dar argumentos precisos e irrefutáveis. Esse aqui, acho que na verdade, está baseado num teorema aqui. Né? Oi? Não sabe o quê? Não faz mal. É a história que a gente discutiu da multa, se você for trabalhar da multa do guarda. Tá? Quer dizer, eu sei o seguinte, ó, se o cara no tempo menos 2 está aqui em A, no tempo 3 ele está aqui em B, pensando assim, tempo, posição. Então, a variação da posição é B menos A. E a variação do tempo é 5. Ok? A velocidade média, então, é B menos A sobre 5. Vou tirar esse menor que 3 aqui. B menos A sobre 5. Aí eu digo o seguinte, aqui é um resultado que eu não fiz uma demonstração rigorosa, mas que você pode ver, seja qual for a trajetória que você faça para chegar aqui, acontece o seguinte, se você botar um par de esquadros aqui, e botar um esquadro e fizer deslizar, em qualquer um desses gráficos, ó, você vai achar um ponto em que a tangente é paralela a esse arco aqui. Tá? Isso significa que qualquer que seja a função f, apenas com essas informações, você pode dizer, existe um ponto x em que a inclinação da tangente é igual à inclinação dessa reta daqui. E a inclinação da tangente é exatamente a derivada. Então, você pode dizer, eu não sei qual é o x, mas eu tenho certeza que ele existe. E se eu tenho informação de que nesse x, como em qualquer outro x no intervalo, a velocidade é maior que 3, então, B menos A não pode ser menor que 15. Na verdade, nem igual a 15. Oi? Tirei o quê? O 15? O 15 está aqui, né? A afirmação. Ué, porque esse daqui A é igual ao F de menos 2. E esse daqui. Vou fazer de novo, já está muito bagunçado aqui. Trocar o B menos A
eu sei o seguinte, ó. Aqui em menos 2, eu estou nesse ponto aqui, f de menos 2. Em 3, eu estou aqui em f de 3. Então, se eu fizer a velocidade média aqui, eu teria f de 3 menos f de menos 2 sobre 3 menos 2, que é igual a f de 3 menos f de menos 2 sobre 5. Agora, eu estou dizendo... botei maior que 15 aqui, né? Estou dizendo aqui o seguinte, esse cara é maior que 15. Por quê? Porque ele não pode ser menor do que 15, nem igual a 15. Quer dizer, se esse cara daqui, se f de 3 menos f de menos 2 fosse menor ou igual do que 15, esse cara daqui seria menor ou igual do que 3. Isso aqui implicaria, vamos chamar esse cara aqui de V, implicaria que esse V seria menor ou igual a 3. A inclinação dessa reta aqui. Eu não sei como é que foi a minha trajetória daqui até aqui. Não sei mesmo, quer dizer, ela pode ter feito isso assim, ó. Mas mesmo que ela faça isso, ó, eu vejo que, aqui nesse caso eu tenho até 2, né? Tem um cara, existe um X aqui, e aqui eu tenho que f' de x é igual a f de 3 menos f de menos 2 sobre 3 menos menos 2. Então, se esse número aqui fosse menor ou igual a 3, eu teria um ponto, um instante, em que a minha velocidade seria menor ou igual a 3, contrariando a minha hipótese. Tá? Quer dizer, esse teorema, chamado teorema do valor médio, diz o seguinte, que se você tem uma função, ela é contínua nas extremidades, e tem derivada no meio, portanto tem velocidade, sempre tem um instante em que a velocidade média, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Vale no caso escalar. No espaço não é verdade. Quer dizer, se você fizer uma partícula no espaço, ela pode andar em espiral, nunca ter velocidade vertical, ela pode estar sempre subindo assim, e você chegar num ponto acima desse que a velocidade média seria vertical. Mas, no caso escalar, isso é verdade. Então, isso aqui significa que esse daqui é verdade. Agora, f de 3 maior que 9 foi para você pensar que se f' é maior que 3, então, sei lá, f de x seria maior que 3x, alguma besteira assim. E, portanto, isso aqui, mas claro que isso aqui não tem nada a ver, né? Quer dizer, você pode, inclusive, estar sempre negativo aqui, né? Em 3 ser negativo e em menos 2 ser muito mais negativo, e você crescer com essa velocidade. Tá legal? Isso aqui eu vou ter uma coisa bem básica, mas bem importante. É meio assim, são um pouco essas questões de teste são pecinhas de Lego, né? Tem hora que você vai ter que montar seu próprio brinquedo. Ficou alguma dúvida a respeito?
Tem certeza? Economizaremos bastante se quem tiver dúvida perguntar. Oi. Entra mais um negócio de uma errada a uma certa? Então aqui, nessa questão, você tem que acertar os dois itens. Minha mãe andou dando aula uma época, aí me perguntavam, poxa, mas eu tirei, minha mãe andou dando aula, que os alunos às vezes iam dizer, tirei quase 5, tal, não sei o que. Ela dizia, quem sabe tira 10. Bom, questão 5. Não quer dizer que quem tira 10 sabe, mas... Não, pode ser só esperto e tal, as questões serem fáceis, deu sorte e tal. Bom, mas vamos lá. Então agora na 5 a gente tem uma função f, de R em R, com f de 1 igual a 2 e f de 4 igual a menos 4. E aí, letra A, é que f' de x igual a menos 2 para x entre 1 e 4. Para todo... Vou botar assim, para todo x entre 1 e 4, para algum x. F é decrescente no intervalo 1, 4. F' de x menor que 0 para todo x de existe x tal que f' de x igual a menos 2. Bom, então, mesma situação, né? A gente tem aqui, no ponto 1, a função vale 2. E no ponto 4, vale menos 4. Quer dizer, o que a gente tem aqui são esses dois pontos. Bom, aqui é uma variação de 6 para uma variação de 3, a gente tem uma velocidade média, né? Quer dizer, f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1 é menos 6 sobre 3, que é menos 2. Isso não quer dizer que você tenha andado com velocidade menos 2 o tempo todo. Você tem uma velocidade média menos 2, mas você pode ter feito uma coisa assim. E aí ter tido velocidade um pouquinho maior e depois menor. Tá? Maior considerando o sinal, né? E menor considerando o sinal. Tá legal que aqui é besteira? F é... Oi. 2
Bom, nós vamos ter que ter uma conversa sobre o que é derivada, então, né? Hã? Não, a derivada é a velocidade instantânea. Instantânea, quer dizer, você tem que pegar um x aqui, né, digamos que o gráfico... Para conhecer a derivada, você teria que conhecer a função, a derivada em x, você precisa conhecer a função perto de x, em todos os pontos perto de x. Na verdade, assim, quer dizer, a derivada, não é que para conhecer, você não conhece a derivada, mas a derivada, ela depende dos valores da função num intervalo perto do ponto. Porque você vai precisar, né, você vai precisar pegar o x, o f de x, e pegar intervalos cada vez menores aqui, perto de x, e olhar a velocidade média, a taxa de variação neles, e olhar o limite. Então, esse aqui e esse daqui só dão uma velocidade média. Isso aqui, eu desenharia isso, se eu não disser, não tenho nenhuma outra informação, eu desenho isso. Mas poderia ser assim também. Ou assim. E eu fiz esses desenhos aqui de propósito para você errar no item B também. Né? Porque pelos meus desenhos eu estou pensando que a função é decrescente. Mas, obviamente, a função pode fazer isso, ou isso. Então, o fato dela valer 2 em 1 e menos 4 em 4 é só uma indicação de que talvez, quem sabe, a gente pode dizer, crescente ela não é. Se ela fosse crescente nesse intervalo, ela não ia sair de 2 e chegar em menos 4. Tinha que subir. Mas não quer dizer que ela seja decrescente. Ela pode subir um pouco, depois descer, descer um pouco, depois subir, vir rebolando. Então, também não significa que ela é decrescente. Estou botando um X que é errado aqui. Mas você está aqui só para copiar o que eu estou dizendo, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu falo que é errado, marco um X. Não, porque eu estou eliminando, quando for certo, eu vou botar um tiquezinho assim, tá? Tá bom? Estou dizendo assim, não é verdade que a derivada seja constante. Só tem essa informação, não sei se é constante. Poderia ser, mas também não tem... A única coisa que eu posso dizer é que a função não é crescente. Porque se ela começa aqui, se ela fosse crescente, ela ia para cima. O problema é o seguinte, estar certo em matemática é certeza absoluta, não é pode ser. Se pode ser e pode não ser, quando você afirma, né? Tá certo? Se eu disser, sei lá, todo homem tem 10 dedos, todo ser humano tem 10 dedos. Então, não é verdade isso. Tá bom. Tá? Mas não faz sentido, tipo, você mesmo fez a conta, eu menos da derivada. Hã? Você mesmo fez a conta, eu menos da derivada. O que tem a derivada? Dá para certo. Para todo x, tá certo? Eu só sei o valor nesse ponto e nesse ponto. Tá? Eu estou dizendo que se é assim, eu sei que tem um ponto em que a derivada é menos 2. Quer dizer, se eu dissesse assim, existe x tal que f' de x é menos 2, seria verdade. Mas dizer que f' é igual a menos 2 para todo x... Hã? Hã? É vacilo? Não, vacilo você errar, né? Não, eu errei. Então, também, né, eu fiz uns desenhos
É porque o problema é o seguinte, a gente tem tendência a ser meio ingênuo nos raciocínios. E tem coisas que ingenuamente parecem verdadeiras, mas que não se sustentam. Então, estou colocando aí para você errar mesmo, para chamar a sua atenção de que isso não é assim. Então, letra C, está dizendo que a derivada é menor que zero para todo x. Aí esse desenho aqui, ó, mostra que não, ó, você tem derivada positiva aqui e negativa aqui. Você começou aqui e terminou aqui. Então, esse aqui também é falso. Bom, a letra D é verdadeira. Quer dizer, você... O professor tem como ficar devendo nessa prova? Hã? Não. Você, se você errar muito na questão, você só tira zero. Eu estava lembrando agora, estava lembrando de uma colega já aposentada. Eu tive uma colega que dizia isso, que corrigindo prova, às vezes zero era uma nota muito alta. O cara faz tanta besteira que você diz, pô, vou te reprovar, vou te rebaixar para a 7ª série. Um outro dizia que teve um professor que na primeira aula ele fazia chamada. E ele começava, Antônio, presente, ele, zero. Bernardo, presente, zero. Aí terminava a chamada e ele disse, ó, começou o curso agora e vocês estão com zero. A nota para passar é 5, vocês têm que correr atrás. Psicologicamente, é melhor do que pensar que você está com 10 e vai perdendo. Ué, você entende esse desenho aqui? Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Então, por isso que ela não é decrescente, porque ela pode ser assim. Mas justamente, se ela pode ser e pode não ser, então eu não posso afirmar que é. Tá? Agora esse aqui, sim. Tá? Bom, e aí? Mas eu fiquei com a sensação de que a gente continua tendo que ter uma conversa séria sobre... cara, esse teste para mim não foi fácil. Foi o quê? Esse teste foi bastante. Foi. Para mim, porque, tipo, Não. pelo menos uma matéria que eu tenho alguma noção. E sério que as outras tinham a menor noção que eu estava fazendo. Bom, mas as outras têm a ver com isso. Hoje, qual é assim? A maioria das pessoas aqui continua fazendo física. Tem você que faz química, né? Ela faz também 2 de química. Tem mais alguém que não faz física aí? Engenharia qual mesmo? Bioprocessos, e você? Engenharia de petróleo. Bom, mas mesmo assim, né? Fazendo química, engenharia de bioprocessos, petróleo, tal. Velocidade média, velocidade instantânea. Se a gente não conseguir lidar com isso, é melhor fazer, sei lá, psicologia, literatura. A forma que você ensinou ele isso foi bem feito que eu aprendi isso. Não, mas você não aprendeu, tanto que você está aqui fazendo o curso de novo. Então, não quer dizer nada. Né? Uma vez um colega disse que ele estava fazendo o negócio, o aluno corrigiu. Ele disse, não, é assim. O cara disse, não, eu tenho certeza. Ele disse, não, estou fazendo o cálculo pela 5ª vez, pô, eu tenho certeza. Velocidade média e velocidade instantânea.
Primeira coisa, questão assim, números. Olha para mim aqui, você que não estava entendendo o negócio. Você não estava entendendo, agora eu estou explicando para você, você não está olhando. Aí depois você não vai entender de novo. Eu acho que tem uma primeira questão aqui dos números. Números. Os números reais, os números da matemática, são um contínuo, não tem nenhum buraco aqui no meio. Não tem, entendeu? Não tem esse número e o próximo número. Se aqui tiver o número A e o próximo for o número B, entre eles tem o A mais B sobre 2. Porque se A for menor que B, então A mais B é menor que B mais B, que é igual a 2B. E se A mais B é menor que 2B, então A mais B sobre 2 é menor que 2B sobre 2, que é igual a B. E a mesma coisa vale, né? Se A é menor que B, então A mais A é menor que A mais B, e, portanto, 2A é menor que A mais B, e, portanto, A, que é isso aqui dividido sobre 2, é menor que A mais B sobre 2. Então, entre dois números quaisquer, tem outro. Isso ainda é mais, porque nos racionais isso também é verdade. Os reais são um negócio assim. Então, um número real é um limite. A gente já discutiu isso, né? Quer dizer, um número real, quando você escreve 2,471872, etc., toda a vida, isso aqui é uma soma infinita. O número real é uma coisa sofisticada à beça. Você pode lidar assim, mas de vez em quando, o fato de se você tem dificuldades com isso, é razoável que tenha, você pode tropeçar aqui a cada instante. Então, a questão é a seguinte, quando eu estou traçando, estou pensando, eu falo muito em tempo, que a única grandeza que eu concebo que dá para acreditar que talvez seja contínua é o tempo. O tempo, tem a linha do tempo lá, né? No seu editor de vídeo, linha do tempo. E aí, você marca aqui uma outra grandeza e faz um gráfico. Primeira coisa, você entende que quando você está marcando isso, você está olhando o movimento aqui, em relação ao tempo aqui. Quer dizer, esse aqui tem o T e aqui tem o F de T. Então, você está dizendo aqui, no instante A, você está aqui, no instante B, né? Aqui você tem o F de A, aqui tem o F de B, e, sei lá, no outro instante T qualquer, você tem aqui, botar assim, T0, F de T0. Então, a única coisa que a gente, algebricamente, com que a gente sabe lidar, é velocidade média. Né? Mesmo que o A e o B sejam muito próximos, você sempre pode dizer, não, mas aqui eu posso fazer F de B menos F de A sobre B menos A. Faz isso no laboratório, não faz? Você filma lá o negócio e tal, aí olha o pontinho no instante T1, pontinho no instante T2, e aí vê a distância que percorrida e o T2 menos T1 é a velocidade média. Então, isso, velocidade média. Velocidade instantânea é uma abstração, é um conceito, não existe. Você pode até dizer, bom, existe, acredito que existe, mas do ponto de vista de calcular, não tem como calcular a velocidade instantânea. Tem se você inventar que a sua função é tal, mas do ponto de vista experimental, não tem como fazer. Então, a velocidade instantânea é um conceito abstrato que é exatamente você imaginar o seguinte, que você possa manter o ponto A fixo e olhar todos esses valores
com B tendendo a A. Quer dizer, é o limite, quando você faz o limite, quando B tende a A disso daqui, igual a F' de A, é mais ou menos o seguinte, ó, é como se você dissesse assim, eu vou traçar um outro gráfico aqui. Eu vou pegar aqui o A, e para os diversos valores de B, eu vou olhar quanto é que vale esse quociente. Tá? Mesmo que eu tenha a função, eu não posso calcular isso quando B é igual a A, porque eu tenho um zero aqui, no denominador. Então, isso aqui não está definido. Né? Vou fazer aqui o gráfico, aqui é o B, e aqui é o F de B menos F de A sobre B menos A. Aí você faz esse gráfico, isso vai dar, para B grande aqui vai dar um certo valor, para B aqui vai dar um certo valor, e pode ser que isso tenda para um certo cara aqui. Esse cara aqui seria o F' de A. Assim, ó, você pega aqui, ó, x3, vamos dizer, f de x igual a x2, bem simples. Né? Então, f de b menos f de a sobre b menos a é igual a b2 menos a2 sobre b menos a. Você não pode fazer b igual a porque dá zero em cima e zero embaixo. Então, está definido para todo b diferente de a. O limite disso, quando b tende a A, é que é a derivada desse negócio. Entende isso? Em termos de velocidade instantânea é uma coisa assim, né? Você pega, fixa um instante, você faz o seu filminho, né? Faz lá, ó, joga uma bolinha e filma ela andando aqui. Aí você vê lá na sua linha do tempo, tem o tempo T0 aqui, sua bolinha está aqui. Aí, no tempo, vamos dizer, a linha do tempo não está aqui. Sua bolinha está aqui. Então, aqui, T0. Aí, no tempo T0 mais ΔT, ela está aqui. Mas aqui foi com certo ΔT. Olha lá, 1 segundo. Aí você diz, meio segundo, está aqui. 1/4 de segundo, está aqui. E aí, para cada um desses, você divide esse pedacinho pelo ΔT correspondente. E tem uma velocidade média. Em princípio, a ideia é que se o ΔT for tendendo a zero, isso tenha um limite, que você realmente possa observar. Que quando o ΔT vai ficando pequenininho, esse negócio realmente está tendendo para um certo valor, essa conta que você faz aqui. Mas isso basicamente é o melhor que você pode fazer. Tá legal? Então, isso é o conceito. Agora, para poder construir teoria, a gente precisa do conceito e a gente precisa também ter algumas funções que a gente arbitra, algumas funções matemáticas, f de x igual a x2, sei lá, quociente de polinômio, seno, cosseno e tal, que você calcula essas derivadas, em alguns casos, para você ter, vamos dizer, balizas. Em alguns casos, isso pode nos ser útil. E, então, esse é o conceito, é o limite disso daqui quando B tende a A. Isso geometricamente, tem o seguinte significado, né? Vou botar o B mais longe aqui. F de B menos F de A é esse cara daqui. B menos A é esse cara daqui. Então, F de B menos F de A dividido por B menos A é a tangente, que a gente chama de inclinação
dessa reta, é a tangente desse ângulo. Tá legal? Bom, o que acontece quando B tende a A? Esse ponto aqui tende a esse. Quando, aliás, eu usar a tangente aqui, é a tangente do ângulo que é secante, na verdade, né? Aqui eu estou fazendo uma reta que corta o gráfico em 2 pontos. Quando eu faço o segundo ponto tender para o primeiro que está parado, eu estou fazendo essa linha que é secante aqui tender para tangente ao gráfico nesse ponto. Então a ideia aqui é que esse ângulo daqui que a gente tem vai tender, vou fazer um outro desenho mais evidente. Você tem uma coisa assim, está aqui o A, está aqui o B, então isso é a reta que você obtém quando você está com B diferente de A. O B igual a A você não pode fazer, porque B igual a A você tem um ponto só. Por um ponto só você pode passar infinitas retas. Então, a coisa é fazer o B andar para o A, esse ponto aqui tender para esse, e olhar o que essa inclinação faz. A ideia é que se ela tiver um limite, ela é essa reta tangente aqui. Então, essa reta daqui, se você fizer aqui qualquer ΔX e ΔY sobre ΔX é igual a F' de A, que é o limite, quando B tende a A, de F de B menos F de A sobre B menos A. Esse cara daqui é uma abstração, vamos dizer, o resumo, a essência de todos esses experimentos. Porque você faz um primeiro experimento aqui com esse B aqui, você faz outro com esse B. Cada um deles te dá uma velocidade média diferente. Então, qual é a velocidade que você vai atribuir ao instante A? É o limite dessas todas. É legal? Não dá para fingir que está entendendo isso. Você entende isso, passa 10 horas pensando nisso e tem dúvidas, e na primeira hora você acha que entendeu, na segunda você acha que não entendeu, na terceira você diz, agora entendi melhor, de repente na quinta você diz, peraí, não entendi nada, aí vai, pergunta para o monitor, pergunta para o professor de física, pergunta para mim e tal, até você dizer, entendi, ou então dizer, peraí, não, vou revolucionar a física e a matemática, na verdade não é nada disso, todo mundo está mentindo esse tempo todo. Perfeitamente razoável. Isso aqui é o ponto de partida para a gente sair brincando. A gente está fazendo coisa a partir disso aí. O que a gente fez até agora foi dizer que, se em vez de trabalhar com experimentos, eu arbitrar que f de x igual a x a quarta, por exemplo, então, se eu quiser fazer f' de A, eu vou fazer o limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, que vai ser o limite quando x tende a A de x4 menos A4 sobre x menos A. E aí eu vou dizer, bom, esse é o limite quando x tende a A, esse daqui eu sei escrever assim, né?
x menos a vezes x3 mais x2a mais xa2 mais a3, e aqui sobre x menos a. Então, pelo que eu sei de matemática, eu posso dividir esse por esse, tirar fora aqui, e ficar só com isso e dizer, agora eu sei, agora não tem zero no denominador. Então, quando não tem zero no denominador, eu posso escrever isso. Se tivesse zero, não podia. Só que quando não tem zero, eu cancelo e vira esse negócio daqui, que inclusive está definido para o caso em que x igual a a, quando eu não poderia definir a função. E isso daqui, então, tende para A3, para A3, para A3, para A3, isso tende para 4A3. Fala aí, que você está com aquela cara de que não quis ser loucura. Essa parte aqui, você sabe? Então, eu tentando entender essa passagem que desde o início do... Daqui para cá? Nós já fizemos 500 vezes, mas vamos fazer 501, não tem problema. Temos que fazer 501. Né? Tudo que a gente fez até agora está baseado nisso, porque a gente somou PG baseado nisso. Matemática tem essa coisa triste que é a escada, né? Você perde um degrau. Então, tem esse fato assim, né, que quando você faz A menos B multiplica por A mais B, aí você tem A vezes A, mais A vezes B, menos B vezes A e menos B vezes B. Isso aqui cancela. Então, isso aqui vai dar A2 menos B2. Se você fizer A menos B vezes A2 mais AB mais B2, isso aqui vai dar A vezes A2 mais A vezes AB, mais A vezes B2, menos B vezes A2, menos B vezes AB e menos B vezes B2. E acontece que esse e esse são iguais, e esse e esse são iguais. Isso dá A3 menos B3. Se você fizer A menos B vezes A3 mais A2B mais AB2 mais B3, isso vai dar A vezes A3 mais A vezes A2B mais A vezes AB2 mais A vezes B3 menos B vezes A3 menos B vezes A2B menos B vezes A B2 e menos B vezes B3. E aí esse e esse cancelam, esse e esse cancelam, esse e esse cancelam e dá A4 menos B4. Você pode... Agora, se você quiser aprender, você tem que dedicar uma meia hora a sentar e fazer isso sozinho. Como você pode me explicar umas coisas de química aí, mas para eu entender mesmo, talvez eu tenha que ir lá no laboratório fazer e tal. Tem sempre umas horas de voo envolvidas no aprendizado. Né? Então, você faz isso e você... Bom, A menos B vezes
AN menos 1 mais AN menos 2B mais AN menos 3B2 mais A2 BN menos 3 mais ABN menos 2 mais BN menos 1 vai dar a mesma coisa, vai cortar tudo no meio e vai dar AN menos BN. Então, então, posso escrever isso aqui, ó. AN menos B elevado a N é igual a A menos B, que multiplica AN menos 1 mais AN menos 2B mais ABN menos 2 mais BN menos 1. E daqui, dessa observação, a gente tirou duas coisas importantes. Primeira, PG. Quer dizer, se a gente fizer A igual a 1, B igual a Q, só para ficar com termos usuais, né, a gente vai ter 1 menos Q elevado a N é igual a 1 menos Q, que multiplica 1 mais Q mais Q elevado a N menos 1. E, portanto, essa soma daqui vai ser 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q e a outra coisa, bom, isso aqui é meio passado, não tanto, pode voltar, quem sabe. E a outra coisa é que quando você vai fazer, outra coisa foi derivada quer dizer, daqui também a gente tirou que se Q for menor, módulo de Q menor que 1, ainda na PG, o que acontece? Se o módulo de Q é menor que 1, o Q elevado a N tende a zero. Se você pegar 0,9, for multiplicando por 0,9, por 0,9, por 0,9, por 0,9, isso vai caindo para zero. Estamos de acordo? Então, quando o N tende para infinito, isso aqui tende a zero. Então, se a razão da PG tiver módulo menor que 1, e eu somar toda a vida, esse N aqui vai tendendo a infinito. Então, você tem aqui que 1 mais Q elevado a N mais toda a vida vai ser igual a 1 sobre 1 menos Q, porque esse aqui tendeu a zero. Então, passei ao limite e fiz a soma da PG infinita, que é a única soma infinita que a gente calcula ali assim. É única, mas tem as outras macetosas, mas essa daqui é básica, né? Você tem uma soma infinita que você consegue calcular. Beleza? Agora, na derivada, é uma coisa semelhante, porque se você faz f de x igual a x elevado a n, então se você for fazer f' de a, o que você vai fazer? Você vai fazer o limite, ou melhor, né? Vamos fazer assim, fazer primeiro f de x
menos f de A sobre x menos A, que seria a taxa de variação média de A até x, isso daqui é xn menos A elevado a n. Se eu botar isso aqui, você vai ter x menos A, x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2A, mais etc., mais x a n menos 2, mais a n menos 1. Talvez tenha uma coisa errada no seu método de estudo, porque você dedica muito tempo a copiar a aula e provavelmente pouco tempo a estudar o que você copiou. Então, talvez, já que você não vai dedicar muito tempo a estudar o que você copiou, você devesse não copiar a aula e dedicar o tempo a ficar olhando a aula. Sim, um chute. Não sei quanto tempo você dedica a estudar, mas está me parecendo isso. Então, você faz isso aqui, usando essa mesma ideia, e diz, agora beleza, eu tinha um cara aqui que vai tender a 0, quando x tender a A, e aí isso aqui não vai existir, vai dar 0 sobre 0. Vai dar AN menos AN, que der 0, sobre A menos A dá 0, não vou sair nada. Mas eu vejo que quando x é diferente de A, eu posso escrever isso, e aí eu descubro que para x diferente de A, quando esse quociente realmente existe, ele é igual a isso aqui. Então, descobri uma coisa que ilumina tudo, porque isso aqui é um quociente que tem um 0 no denominador. Mas fazendo uma conta, eu descubro que ele é igual a alguma coisa que não tem 0 no denominador. E que eu olho para isso e digo, poxa, mas quando x tende a A, não tem mais esse cara, não tem mais esse cara, isso aqui tende para A elevado a n menos 1, isso aqui também, porque aqui tem A elevado a n menos 2 vezes A, e tal, e aí é só contar quantos caras, todos vão tender para A elevado a n menos 1. A elevado a n menos 1, quantas vezes? Bom, as potências de A vão de 0 a n menos 1. De 1 a n menos 1 tem n menos 1, de 0 a n menos 1 tem n. Então, e eu consigo calcular a derivada disso aqui. E aí, usando o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas, que é uma coisa meio assim, eu consigo derivar qualquer polinômio. Quando eu digo, usando o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas, se você disser aqui, eu não sei esse fato não pode fazer assim, epa. Então, é a partir dessa fórmula daqui, a gente consegue calcular as derivadas das funções polinomiais. O que é ótimo, porque, tipicamente, quando você começa a dar chutes para as funções, né, se você quer descrever um fenômeno e tal, você chuta lá um polinômio, aí ajeita os coeficientes, olha os experimentos, tal, aí faz uns ajustes, tem até maneiras matemáticas de você fazer isso de forma razoável, né? Mas os experimentos, né, quando você faz um experimento e obtém pontos assim, você diz, isso aqui é uma reta. Podia perfeitamente não ser uma reta. Podia ser outra coisa completamente diferente. Isso aqui ser uma coincidência nesse intervalo que você pegou, mas você chuta é uma reta. Ou, sei lá, você olha uma outra coisa e diz, eu acho que é um y igual a x2, uma coisa assim, um polinômio. E aí você sabe calcular as derivadas dessas funções e você consegue brincar. Aqui eu posso, ao contrário, inventar problemas assim. Teve aquele da caixa de papelão, lembra? O problema da caixa de papelão,
você quer cortar aqui seu papelão em pedaços de tamanho X e tal, dobrar, fazer esse negócio assim, 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 dobrar essas abas e fazer uma caixa sem tampa. E aí a caixa de maior volume, você vai, faz um modelo, isso dá uma coisa do terceiro grau. E aí você sabe que você faz uma função, e aí se ela tem um valor máximo, a tangente é horizontal. E quando a tangente é horizontal, a razão ΔY sobre ΔX é zero, então a derivada é zero. Você diz, terceiro grau, derivada é zero, eu derivo, dá uma coisa do segundo grau, eu igualo a zero, você resolver a equação do segundo grau, eu acho e resolvo o problema. Fico todo feliz. Aprendi cálculo. Tá. Estamos bem até aqui? Bom, então nós começamos com os polinômios. Sabemos derivar polinômios? Aí em seguida a gente aprende como é que a gente deriva, como é que eu vou derivar um produto, né, recordando, né? Sempre quando você pode pensar assim, você tem aqui x, u de x. Aí você pensa, uma maneira de pensar é botar assim, x, u, x mais ΔX, u mais ΔU. E aí dizer que a derivada, u', é o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔU sobre ΔX. É uma maneira também boa de pensar. E que nos ajuda quando você tem uma outra, o mesmo x, x mais ΔX, e aqui você tem v, e aqui você tem v e v mais ΔV. E aí a mesma coisa, você faz o v', limite quando ΔX tende a zero, de ΔV sobre ΔX. E aí você pode, a partir daí, tentar fazer o quê? Fazer uma função f que é igual a u sobre v, u de x sobre v de x, e aí você quer saber f' de x. Então, f' de x, aliás, vamos fazer o u de x vezes v de x primeiro, né? Então, f' de x vai ser u de x mais ΔX vezes v de x mais ΔX menos u de x v de x dividido por ΔX, e você quer o limite disso quando ΔX tende a zero. Você pode olhar para cá e dizer, bom, eu vou escrever o quê? U de x mais ΔX vai ser u mais ΔU, v vai ser v mais ΔV, menos uv sobre ΔX, e aí vai ter um uv que vai cortar com esse uv, e você vai ter u ΔV mais ΔU, v mais ΔU, ΔV, aqui tem um limite, aqui tem um limite, sobre ΔX. E aí, esse com esse da V', esse com esse da U', esses dois tiraram para o ímpar, esse daqui ficou encarregado de disputar aqui da U', vezes ΔV vai para zero. Tiraram para o ímpar? Porque eu posso aqui, né, eu separo isso em 3, né? Quer dizer, fazendo a conta, isso daqui vai me dar o limite quando ΔX tende a zero, aí vai ter u ΔV sobre ΔX mais ΔUV sobre ΔX e mais ΔU ΔV sobre ΔX. Aí eu penso, eu vou ver se cada um desses tem limite. Se cada um deles tiver limite, o limite é a soma dos limites.
Aí eu olho aqui e digo, o U está parado, mas o ΔX e o ΔV, isso aqui tende para V'. Aqui o V está parado, porque é o V de X, quem está se movendo, o X está parado, o ΔX é que está tendendo a zero, né? Então, eu pego esse quociente daqui e ele tende para U', e o V vezes U'. Agora aqui, eu posso escolher, porque os dois estão se alterando quando o ΔX tende a zero. Eu posso tanto olhar para isso, como olhar para isso. Posso escolher. Se eu escolher esse, eu digo, isso aqui tende para V', mas esse aqui tende para zero. Se eu fizer o contrário, esse tende para U' e esse tende para zero. De qualquer maneira, o produto vai tender a zero. Legal? Então, F' é igual a U' de x, V de x, mais U de x, V' de x. Fórmula da derivada do produto. Eu sei de cor porque eu fiz essa conta. Não, acho que eu decoro, não sei. Tantas vezes isso que eu sei de cor, mas você pode, em caso de dúvida, abrir seu computador, que ele vai te dar isso. Né? Mas é importante, talvez, entender que essa fórmula aqui pode ser deduzida de uma maneira relativamente simples. Tá legal? Isso não ajuda a gente a derivar mais polinômios, porque quer dizer, multiplicar por uma constante, claro que não muda nada, mas como o produto de dois polinômios é um polinômio, você já sabe derivar polinômios. Mas o quociente, se você fizer f de x igual a u de x sobre v de x, o que pressupõe, né, que a sua v não vai se anular onde você está considerando. Você tem que me prometer que você vai, já que você vai passar 1h30, 2 horas copiando aula, você tem que passar pelo menos umas 3, 4 horas estudando o que você copiou. Né? Não, tudo bem, eu já estou explicando outra coisa. Tem livro, cara, tem um livro muito melhor do que eu estou fazendo aqui. O cara, se esmerou, escreveu, aí, fez a edição bonita, colorida e tal, com aquilo tudo explicado, tem tabelas grandes e tudo. Inclusive, se você não quiser gastar grana comprando livro, tem vários livros que estão disponíveis na internet, alguns até são bons. Mas, tudo bem. Não tem dado certo até agora, né? Você foi reprovado quantas vezes? 2? Quantas vezes foi reprovado em cálculo 1? 2 vezes. Então, não tem dado certo até agora esse sistema. Eu nunca fui reprovado em cálculo, eu não copiava a aula. Talvez porque eu tivesse talento para cálculo e você tenha para outras coisas, mas mesmo assim é uma sugestão. Bom, então aqui você tem isso aqui. Então o que é o f' de x? É o limite, quando ΔX tende a zero, dessa função calculada em x mais ΔX, menos ela calculada em x, vou ajeitar um pouco mais assim, isso aqui dividido por ΔX. Olhando assim já dá vontade até de desistir, né? Tem uma barra, 2 barras aqui, outra barra aqui, já mas eu, pelo menos, como eu sou matemático, eu penso, não, matemático não pode ter medo das contas. O físico também não. O químico também não, assim, de verdade. Então, tem aqui esse truque sagrado, né?
que eu vou, para não ficar com esse ΔX aqui dentro, eu vou escrever esse daqui como U mais ΔU. O que é o U mais ΔU? É simplesmente isso aqui escrito de outra maneira. Quer dizer, quando eu estou em X, U de X eu chamo de U. Quando eu estou em X mais ΔX, o U de X mais ΔX é o meu U mais alguma coisa. Pode ser zero, pode ser qualquer coisa, mas eu chamo essa coisa de ΔU. E esse aqui eu chamo de V mais ΔV. Primeiro passo. Então, eu vou fazer o limite quando ΔX tende a zero. Aí eu tenho U mais ΔU sobre V mais ΔV, menos U sobre V sobre ΔX. Pelo menos tem menos coisa aqui para me atrapalhar em fazer as contas. E eu estou fazendo uma subtração de frações, eu vou botar no mesmo denominador, que é o que eu sei fazer. Então, vou pegar isso aqui, fazer, bom, isso vai ser o limite quando ΔX tender a zero, aí eu faço aqui sobre ΔX, aqui eu boto o denominador V mais ΔV sobre V, vezes V, e aí eu faço V, U mais ΔU, menos V mais ΔV, U, faço essa conta, então isso aqui vai ficar ΔX, aqui eu tenho V mais ΔV, vezes V, e aqui eu tenho VU menos VU, corta, então eu tenho V ΔU menos ΔVU. Está ficando melhor, ó. Isso aqui também eu posso fazer assim, né? O limite quando ΔX tende a zero, esse daqui, esse quociente dividido por esse cara, eu posso pegar esse cara e multiplicar o denominador aqui. Então, ficar com V, tá certo? Quer dizer, 3/5 dividido por 7, então é a mesma coisa que eu fazer 3 e fazer aqui 5 vezes 7. Vou fazer a mesma coisa aqui. V ΔU menos ΔV, U, aí eu boto ΔX, V mais ΔV, V, tá feio, mas tá bom. Por quê? Porque a única coisa que tende a zero aqui, esse aqui tende a zero também, mas como ele está somado no V, o limite desse parênteses aqui é V. Então isso aqui tende para V ao quadrado. E o ΔX que está aqui, o que eu faço? Eu separo em dois, né? O limite quando ΔX tende a zero, eu boto assim, ó, esse cara daqui, posso fazer 1 sobre V mais ΔV, vezes V, multiplicando agora esse daqui, V ΔU sobre ΔX, menos ΔV sobre ΔX, U. E agora está tudo bem, ó, isso aqui tende para V ao quadrado, esse tende para U', esse tende para V'. Então, esse limite daqui, né, esse F', vai dar o quê? Ó? 1 sobre V2, eu vou deixar ele no denominador aqui, V2 de x, aqui eu tenho V de x, U' de x, menos V' de x, U de x. Então, eu consigo derivar um quociente. Tá? Então, se precisar, eu consigo derivar o quociente dos dois polinômios. Então, já aumentei as funções que eu sei derivar. Já posso até resolver o problema da lata de leite condensado. Antiga. Agora, não, ainda tem várias latas assim. Tá legal? Fiz aqui só para
mostrar que a gente pode fazer. Bom, o problema da lata de leite condensado é o seguinte, ó, nós temos que fabricar uma lata cilíndrica, um cilindro circular reto, e a ideia é a seguinte, nós temos um volume V fixo, e queremos gastar o mínimo de material, então queremos que a área total seja a menor possível. Então, a área mínima. Bom, temos, eu diria assim, duas variáveis razoáveis aqui, né? Uma é o raio e a outra é a altura. Então, volume V significa que o volume é a área da base, πr2. Lembra que a gente deduziu isso, né? Que quando tem um círculo de raio R, então tem um número π tal que a área do bicho lá é π vezes o quadrado do raio. Então, πr2 vezes h é esse número V fixado pelo meu departamento de marketing, de vendas, sei lá, os caras chegaram à conclusão que vai vender melhor assim, ou um chute, o cara chutou lá esse negócio. Área. Então, a área é a função que eu quero minimizar. A área, bom, tem πr2 aqui, outro πr2 aqui, então tem duas vezes πr2, né, que são as duas tampas, e a superfície lateral, você abre esse negócio assim, né, e aí você tem 2πr aqui e h aqui. Então, mais 2πrh. Essa é a nossa área, né? Eu só sei trabalhar com função de uma variável, que eu tenho duas, R e H. Mas, claramente, eu posso usar essa informação aqui para tirar uma variável em função da outra, né? Aqui, como eu sou preguiçoso, eu vou dizer, não, eu pego H, é V sobre πr2, né? Aqui eu tiro H igual a V sobre πr2 e substituo aqui. E aí eu fico com a minha área só como função de R. Então, eu tenho a função A de R é igual a 2πr2 mais 2πr V sobre πr2. Corta um π com π, um R com 2, e aí isso é igual a 2πr2 mais 2V sobre R. Isso aqui eu sei derivar, isso aqui é uma constante dividido por alguma coisa, então derivado do quociente. Então eu sei calcular. Não pensei muito, mas em princípio, né, a minha variável R varia de 0, né, eu não posso ter raio negativo aqui, e pode ir até infinito. Sendo que em 0 também não pode ser 0, né? Então, R é maior que 0 e menor que infinito. O que acontece quando R tende a 0? Isso aqui é 0, isso aqui vai para infinito. Então, isso aqui tende a infinito quando R tende a 0. Vou botar um 0 mais, porque o R tende para 0 positivo. Então, a função vem lá do infinito. Bom, ela é sempre positiva, né?
E quando R tende para infinito, bom, isso aqui tende a infinito. E esse aqui tende a zero, então tende para infinito também. Então a minha função vem do infinito e vai para o infinito. Em algum lugar ela tem que fazer a volta, o R que eu estou procurando, f' de R0 é igual a zero, tem uma tangente horizontal. Vocês entenderam isso, que a tangente horizontal é derivada a zero? Tem alguém concordando para me agradar? Eu prefiro que vocês digam agora do que eu descobrir que vocês estavam me agradando e chega na hora da prova não sabe. Está tudo bem? Oi. Ele não entendeu, eu que fiz ele entender assim, porque é claro que eu não posso ter R menor que zero, nem zero eu posso ter. R igual a zero nem tem lata. E R igual a infinito não existe. Mas entre zero e infinito, minha função está definida. Então é de bom tom, quando eu tenho uma função assim, eu olhar o que acontece quando ela tende para a minha extremidade esquerda. Porque isso já é uma informação. Então, eu simplesmente fui lá olhar. Deixa eu ver o que acontece quando R tende a zero. É razoável, né? Porque quando eu fizer o raio... Razoável, não sei, né? Quando o raio estiver tendendo a zero, eu vou ter que fazer um cilindrão assim. Não está muito claro, né, que esse cilindrão vai ter que ter área tendendo ao infinito, mas a conta mostra que sim. Quer dizer, quando o R tende a zero, essa parte daqui, as áreas das dois circulinhos, dois disquinhos, tendem a zero, mas essa área lateral vai ter que tender a infinito para segurar o volume. Então, o que a conta me deu foi isso, vai para infinito. Justamente, por isso que eu não boto. Por isso que é um limite. E não, essa função não está definida para R igual a zero. Mas eu posso olhar para 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 e ir olhando, né? Aliás, foi minha mãe que me contou isso um dia, quando você vai dividindo por zero, quando você vai dividindo, né, chegando em zero, vai para infinito. Certo? Quer dizer, vai pegando R cada vez menor, isso aqui vai ficando cada vez mais próximo de zero. Mas esse aqui vai crescendo cada vez mais. Então, se você for chegando aqui no zero, isso vai tendendo para o infinito. Esse desenho aqui está mal feito, né? Quer dizer, isso aqui é assim, né? Também não curva para cá, né? Toda a vida vai chegando nessa reta aqui, mas lá no infinito. Tá legal? Essa aqui é a coisa meio milagrosa do limite. Você não pode calcular o valor da função no ponto, mas você consegue dizer o que ela gostaria, uma espécie assim de psicologia, né? Está muito em moda hoje você dá todos os seus dados para o Google e você está lá navegando e ele sabe o que você gostaria de comprar e oferece para você. Um amigo meu me contou que tem, inclusive, agora uma profissão dentro do negócio que é o seguinte, o negócio já descobriu que você está querendo comprar uma camisa cor-de-rosa. Aí não vai te oferecer logo uma camisa cor-de-rosa, que vai dizer, peraí, você vai dizer, que história é essa? Aí ele vai lá e te oferece uma calça roxa, depois uma calça cor-de-rosa, depois uma jaqueta roxa, uma jaqueta cor-de-rosa, aí vai chegando e te oferece a camisa cor-de-rosa, você diz, achei tal, que eu estava procurando, né? Já sabia. Né? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, você olha e você diz, a função ela não está definida no ponto, mas ela queria, né? Se essa função aqui, se tivesse o valor dela em zero, seria infinito. Isso é que o limite diz.
E a mesma coisa aqui, essa função não está definida no infinito, mas quando o R vai ficando grande, isso vai tendendo a zero, mas isso aqui vai tendendo a infinito. Então, se eu tivesse que definir f de infinito, seria infinito. Tá? Por que isso é importante? Porque se ela veio lá do infinito e vai embora lá para o infinito, e ela desce e não tem não acontece nenhum acidente aqui no meio, ela vai ter que descer até algum ponto mínimo para depois subir. Então tem um ponto de mínimo e nesse ponto a tangente é horizontal, então a derivada é zero. Então eu reduzo o meu problema de achar aqui no meio de tudo um ponto de mínimo que eu não sei como eu calculo, para o seguinte, eu derivo e aí eu olho onde a derivada é zero. Se der uma equação relativamente simples, eu calculo. Então é isso. Que horas são? 9h53. 9h53. Talvez a gente consiga derivar isso. Ou então, não, vocês não vão fazer, né? Se eu passar. Posso deixar exercício para vocês fazerem? Derivar isso aqui? Pode roubar, quer dizer, você pode ir lá na calculadora, em qualquer lugar, mandar calcular a derivada desse negócio, mas calcula a derivada, depois vai dar lá uma coisa, você iguala a zero e vê quanto dá e acha a solução. Porque agora o problema se tornou esse, né? Existe R0 tal que A de R0 é mínima. Quer dizer, melhor ainda, né? A de R0 é menor ou igual que A de R para todo R de 0 a infinito. E, além disso, a derivada A' em R0 é igual a zero. Então, eu sei que vai ter um cara, e esse cara vai ser encontrado entre aqueles que satisfizerem essa equação. Então, se eu derivar e igualar a zero, e achar 15 soluções, em vez de testar infinitos caras para saber qual é o mínimo, eu testo 15. Já é uma vantagem. Então, vocês podiam fazer isso. E aí, se vocês se empolgarem, podem fazer o seguinte, ó. Na verdade, o pessoal da engenharia vai dizer para você, olha, tudo bem, bonito, mas, na verdade, e às vezes essa comunicação falha. Uma vez eu fui comprar madeira e o cara me vendeu a madeira com 5 centímetros de espessura e o cara da marcenaria da própria madeireira foi lá e passou a peça de 7,5 no desengrosso e transformou 2,5 centímetros em farelo de madeira para me dar 5 centímetros. Aí da outra vez eu disse, pô, legal, então vamos fazer o seguinte, corta a peça de 7,5, me dá uma de 4, outra de 2,5, 2, para não estragar a peça e tal. Tudo bem, o cara me vendeu, me cobrou só a peça 7,5, e o cara lá da marcenaria pegou a peça de 7,5, transformou em farelo até ficar com 4, pegou outra, fez uma de 2 porque ele não podia fazer. Então aqui também o cara da produção vai te dizer, olha, tudo bem, mas cada vez que eu faço esse negócio aqui, eu pego uma chapa quadrada e tiro aqui. Então, em vez de eu gastar 2πr2 aqui, né, eu gasto 4r2 mais 4r2. Quer dizer, isso aqui, na verdade, vira 8r2. Aí é outro problema. Como é que você minimiza assim? Aí o cara, aí você pensa e diz, não, tudo bem, mas eu vou pegar essa sobra aqui, vou vender como sucata e vou recuperar uma percentagem. Aí você acrescenta lá, você custa isso, mas você recupera outra. Aí é outro problema. Então vocês podem resolver, além desse, resolver esses outros dois, que são mais realísticos.